Vamos ver agora como é que fica a potência em circuitos onde nós temos resistores, indutores e capacitores. Então, os circuitos que a gente viu anteriormente, e quando a gente viu, inclusive quando vocês viram em segundo grau, em outros estudos, sempre vocês consideraram a potência igual a tensão vezes a corrente, e era dada em watts. Tá? Para essa potência, a gente considerava apenas cargas resistivas. No momento que nós temos cargas indutivas e capacitivas, vai mudar um pouco. Por quê? A gente vai ter novos conceitos de potência, alguns outros conceitos de potência. A gente pode ver aqui pelo gráfico, então, duas ondas, tensão e corrente, em fase, ou seja, elas não têm defasagem nenhuma, né? Elas estão, as duas a gente pode considerar com o fasor lá no 0 grau, então o meu V e o meu I ali com o fasor em 0 grau, e a gente está, para encontrar a potência, multiplicando elas. Então a gente vai multiplicar, então ali sai em 0, 0 vezes 0, eu vou ter uma potência saindo em 0 também. Vai aumentando gradativamente até eu chegar no meu pico de tensão e corrente. Né? Então, tensão máxima, corrente máxima, eu vou ter uma potência máxima, vai estar a crista da onda lá na potência. Começou a decair a tensão e a corrente, começa a decair a potência também, chegando até zero. Correto? Então, quando minha tensão e minha corrente estão cruzando pelo ponto zero e passam a ser as duas negativas, tanto tensão quanto corrente, então eu vou ter novamente P igual a V vezes I, então vai ter P igual a menos V e menos I. Então, meu P continua positivo. Então vocês percebam ali ó, que a minha potência chega até zero e começa a subir novamente. Tá? Então esse é um fator importante que a gente vai ter no tempo. Eu vou ter ali sempre potência positiva em cargas puramente resistivas. E ainda se eu for considerar uma frequência, né, eu vou ter uma frequência duplicada. Ou seja, no caso ali para tensão e corrente, eu poderia estar considerando 60 Hz, que é a nossa frequência na rede hoje. Minha potência ali ela estaria em 120 Hz. Tá? Vamos ver na sequência agora o que acontece quando eu tenho tensão e corrente defasadas. Nos circuitos RC e RL, né, com resistores e capacitores ou resistores e indutores, sempre a gente vai ter defasagem entre a tensão e a corrente. Às vezes a corrente está adiantada, às vezes a corrente está atrasada em relação à tensão, né? Então, a gente já viu isso e fez os cálculos utilizando os fasores, principalmente. E agora a gente vai ver o que acontece com a potência. Quando eu multiplico essas duas ondas defasadas, tá? A gente vê que tem um ângulo de defasagem ali entre as duas, que a gente também calculou esse ângulo de defasagem. Tá? Então, o que a gente pode perceber? Ó? No momento que eu tenho a minha tensão ali no momento zero, vamos imaginar, né? Vamos vendo aqui no gráfico. No momento zero, eu tenho minha corrente em zero e minha tensão está num determinado valor mais elevado. Minha potência vai ser zero, multiplicar por alguma coisa, zero. E a partir desse momento, vai ser sempre positiva. Até eu chegar lá no momento que a minha corrente ainda é positiva, mas minha tensão já passou para negativo. Aí o que acontece? Eu vou ter corrente positiva, tensão negativa, consequentemente minha potência vai ser negativa também. Então eu tenho uma potência negativa ali, que é aquele achureado ali,
mostrando que eu tenho uma potência retornando para a rede, ou seja, está voltando da carga, né, do circuito, voltando para a rede essa potência. E isso a gente não quer que ocorra. Ninguém gosta que ocorra isso, por quê? Porque causa interferência, essa potência não é utilizada, está sendo gasta e não é uma potência que se queira ter. Tá? Então, quando a gente tem isso, a gente tem que procurar minimizar essa potência. Tá? Então, agora a gente vai ver no próximo slide alguns conceitos de potência para esse tipo de circuitos, né? Que é um circuito muito comum. Por exemplo, sempre que eu tenho uma indústria, eu vou ter motores. Motores são cargas indutivas. Transformadores são cargas indutivas. Na carga indutiva, eu vou defasar. Quanto mais carga indutiva eu tiver, mais eu defaso minha tensão e minha corrente. Tá? Mais eu vou ter potência negativa indesejada. Ok? Agora vamos ver definições de potência. Então, a potência aparente é o S e vai ser igual a tensão vezes corrente. Basicamente é igual ao que a gente já vinha vendo de potência, né? Só que aqui o que modifica daquela minha potência igual a V vezes I é justamente a unidade, que é dada em volt-ampere. Tá? Se a gente for ver, é a mesma coisa do que watts. Só a gente muda essa unidade, é modificada essa unidade, justamente para diferenciar, quando for em volt-ampere, é potência aparente. Aqui a gente simplesmente multiplica os valores máximos das duas tensões, né? Quando a gente considera ondas, né? Então eu pego o valor máximo das duas tensões e multiplico, tá? Desconsidero qualquer defasagem que existe entre elas, tá? Então V vezes I vai me dar a potência aparente. Potência ativa ou potência real, eu já considero a defasagem que eu tenho entre as duas formas de onda, da tensão e da corrente. Então vai ser VI vezes o cosseno do ângulo daquela defasagem. Potência ativa continua sendo dada em watts. E é a parte da potência que é realmente transformada em trabalho. Tá? Então, é o que a gente utiliza mesmo da potência. Não é perdido, é transformado em trabalho. Então, se eu estou fazendo uma força no motor para carregar alguma coisa, né? Então, essa parte da potência é transformada em torque lá na saída do motor. Tá? Uma outra potência que a gente vai ter é potência reativa. Então, é dada pela letra Q, vai ser tensão vezes corrente, vezes o seno do ângulo da defasagem entre as duas. Ela é dada em volt-ampere reativo, também para diferenciar uma potência da outra. Essa parte é a parte que é uma potência indesejada, é a parte de potência que é perdida devido a cargas indutivas ou capacitivas, tá? Então, é uma parte que a gente não quer de potência, que a gente quer desprezar ela, colocar fora. Tá? Ainda eu tenho uma outra definição, que é o fator de potência, que é a relação entre a potência ativa e potência aparente. Tá? Então, a gente pode ver ali que minha potência ativa é VI cosseno, minha potência aparente é VI. Sobra o quê? Sobra o cosseno se eu eliminar os dois VI. Então, meu fator de potência sempre vai ser o cosseno daquele ângulo. Tá? E ele é melhor quanto mais próximo de 1 ele tiver. Então, quanto mais próximo do valor unitário, melhor vai ser o meu fator de potência. Ou seja, quanto menor o meu ângulo de defasagem, né? Então, quanto menor a defasagem entre tensão e corrente,
melhor o meu fator de potência, mais próximo de 1 eu vou chegar. Aqui nós temos o triângulo de potências, onde o meu P, que é a potência real, a potência que eu estou transformando em trabalho, vai no eixo horizontal, a potência reativa vai no vertical, ou ela vai ser positiva ou vai ser negativa, dependendo do meu ângulo. Esse ângulo que aparece ali, que vai ser o cosseno o fator de potência é o cosseno desse ângulo, é o mesmo ângulo da defasagem entre as duas ondas V e I, certo? E o meu S, que é a potência aparente, vai ser a soma vetorial do P e do Q. Para a gente ter uma noção do que a gente está falando, assim, e da potência, da importância disso, tá? Nós vemos que S é a potência que a gente está pagando para a concessionária, tá? E P é a potência que a gente está transformando em trabalho. Então, eu estou transformando em trabalho a potência P e pagando pela potência S. Então, quanto menor o meu Q, a minha potência reativa, mais eu vou estar aproximando o que eu pago do que realmente eu transformo em trabalho. O fator de potência é tão importante que a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou que um fator menor do que 0,93 ou uma defasagem entre tensão e corrente da ordem de 23 graus, tá, vai pagar uma multa para a concessionária. Por que isso? Porque a concessionária tem que fornecer essa tensão e essa corrente para os consumidores. E se não está sendo ocupada de uma forma eficiente, ou seja, transformando em trabalho, está sendo jogado fora isso. Assim, a gente precisaria ter muito mais hidrelétricas, muito mais formas de obter energia para jogar energia fora. Então, uma maneira que a ANEEL achou de conter isso seria fazendo com que as empresas se conscientizem, lógico que através de uma multa, né, para baixar esse fator, para melhorar esse fator de potência, né, para baixar esse ângulo, para baixar essa defasagem. Vocês podem ver que a maioria das empresas vão ter motores. Vocês podem ver aqui uma foto do motor, onde vocês veem várias bobinas dentro do motor. Então o motor gera uma carga indutiva muito grande. Então as empresas, indústrias principalmente, têm muitos motores, né? Então é um dos principais fatores de geração de potência indutiva, tá? De potência reativa indutiva, que a gente quer eliminar. Outro fator que é bastante importante também, que é utilizado nas indústrias, é o transformador. O transformador também é formado por bobinas e gera essa potência indutiva. Aqui nós podemos ver os circuitos equivalentes, tanto de um motor elétrico como de um transformador. Vocês podem ver ali que no circuito equivalente, seria o circuito que representa um motor ou que representa um transformador, basicamente nós temos indutores e resistores, tá? Nos dois. Então, sempre que eu vou ter numa instalação elétrica, normalmente eu vou ter cargas indutivas, certo?
que é o que vai acontecer com mais frequência. E daí eu vou adicionar cargas capacitivas para corrigir o meu fator de potência. Nós vamos ver através de um exemplo como que isso acontece. Aqui nós vamos utilizar então como exemplo o mesmo circuito RL paralelo que a gente já usou na aula anterior. A gente já encontrou ali então os valores, né? Eu tinha ali um XL de 20 ohms, um R de 20 ohms e uma tensão de 100 volts de pico. Então ali eu achei já os fasores, né? Achei o ângulo, ele está defasado, ou seja, atrasado 45 graus. Minha corrente total é 7,07 amperes, certo? Como é que vão ficar as potências nesse circuito? Então, primeiramente, minha potência S, que é a potência aparente, vai ficar 100 vezes 7,07, que é a corrente total, 707. Então, percebam que aqui eu não utilizei, eu desconsiderei praticamente a defasagem entre as ondas, né, para calcular a potência aparente. Minha potência real, ou a potência que eu realmente estou transformando em trabalho, é VI cosseno do ângulo. Então, VI cosseno de menos 45, vai ficar potência de 500 watts, ou seja, 500 watts é o que eu estou utilizando para transformar em trabalho. Minha potência reativa, VI seno do ângulo. Então, seno de menos 45, eu vou ter menos 500 VAR, volt ampere reativo, certo? Então, eu vou estar jogando 500 volt ampere reativo fora, que está sendo consumido pelas bobinas do meu motor ou do meu transformador, certo? E como fica o meu triângulo de potências? Então eu vou ter aqui uma potência de 500 watts, vou ter aqui uma potência reativa de menos 500 VAR, que vai resultar num ângulo, que é o mesmo ângulo que a gente já achou anteriormente, de 45 graus, e uma potência aparente de 707 volt amperes. Tá? Meu fator de potência, então, vai chegar no valor de 0,71. Como a gente viu anteriormente, eu preciso ter um fator de potência mínimo de 0,92. Ou seja, esse fator de potência está muito ruim. Tá? Então, nós precisamos corrigir esse fator de potência para não ter que pagar multa. Como que a gente vai fazer isso? A proposta inicial lá foi deixar o fator de potência igual a 1. Tá? Então, vou deixar uma potência só potência real. Tá? Só de 500 watts, é o que eu quero deixar. A minha proposição é que o S seja 500 watts também. 500 VA. Né? Então, para fazer isso, eu preciso colocar uma potência reativa positiva de 500 VAR para corrigir, deslocando meu vetor S ali para zero, né? Então, para fazer isso, eu vou colocar uma carga ou um XL, um XC igual ao XL, ou seja, eu vou colocar um XC de 20 ohms. Como que eu vou fazer isso? A melhor maneira de eu conseguir reduzir o meu fator de potência, então, é colocando um capacitor em paralelo com esses indutores e esses resistores, com essa carga indutiva, com essa carga resistiva. Mas qual o valor do capacitor que eu tenho que colocar em paralelo para obter um XC de 20 ohms? Eu vou utilizar aquela fórmula do XC, 1 sobre 2 πfc, onde meu XC é 20,
meu F, ou a minha frequência é 50, que eu já tinha dado lá no primeiro exercício, né, quando eu coloquei esse problema de RL em paralelo. E eu obtenho um capacitor de 159,15 microfarad. Tá? Então vamos ver, utilizando esse XC igual a 20, qual é a corrente que eu vou ter nesse XC? Então, utilizo ali a fórmula VC igual a XC e C e obtenho uma corrente IC igual a 5 amperes. Como é que eu vou colocar essa corrente IC no diagrama de fasores? Coloco o IC para cima, ou seja, minha corrente no capacitor chega antes da tensão no capacitor. Então, essa corrente de 5 amperes para cima está anulando aquela corrente de 5 amperes para baixo. Então, eu vou ficar somente com a corrente no resistor de 5 amperes. E aí eu fico minha tensão de 100 e minha corrente resultante de 5 na horizontal, os dois com defasagem zero. Então, com isso eu vou obter um fator de potência igual a 1, porque o meu ângulo de defasagem entre as duas ondas foi zero. O que acontece? Eu estou puxando aquela minha onda resultante, eu estou somando uma onda a mais, que vai estar puxando a onda resultante de volta para o valor em fase com a tensão total. Tá? Então, colocando o capacitor em paralelo, deixo meu fator de potência igual a 1 e minha potência aparente, então, vai ser igual a 500 VA. Então, como eu já tinha falado antes, né, o fator de potência menor que a ANEEL permite hoje é 0,92, o que dá um ângulo de 23,074. Acima disso, a empresa passa a pagar uma multa para a concessionária e são multas bem elevadas, tá? Então, sempre se procura deixar o fator de potência menor do que melhor, né? Do que 0,92, mais próximo de 1, quanto mais próximo de 1, melhor. Isso está definido pela ABNT, pela NBR 5410. Então, quem tiver interesse de mais informações quanto a medidas e normas, né, pode procurar essa NBR 5410. Aqui vão algumas principais causas do baixo valor do fator de potência. Tá? Então, transformadores operando a vazio ou subcarregados, ou seja, transformadores com pouca carga. Não adianta eu superdimensionar um transformador se eu não vou estar ocupando ele. Tá? Então, esse transformador que eu vou estar colocando na indústria vai estar gerando carga indutiva ao invés de estar gerando trabalho ou realmente. Então, não adianta eu pegar dimensionar um transformador com valor muito grande que não vai resolver nada. Da mesma forma, motores, tá? Então, vou botar um motor super potente para sobrar potência, porque no futuro eu vou ampliar, ou porque eu acho que o motor daí vai durar mais tempo, alguma coisa assim. Não vale a pena, justamente porque se eu operar esse motor em uma carga muito abaixo da qual ele foi projetada, ele vai estar me gerando muita energia indutiva, aumentando o meu fator de potência. Da mesma forma, vários motores com potência pequena também podem acarretar um fator de potência muito baixo. Instalação, essa aqui é pouco utilizada já hoje, porque a maioria das lâmpadas hoje não são mais fluorescentes e vapor de mercúrio e vapor de sódio. Então,
Todas essas lâmpadas que possuíam reatores, os reatores geram fator de potência. Então, se vocês forem pegar uma fluorescente antiga que tinha aquele fator, que tinha aquele reator, vocês iam olhar em cima do reator, ele aparecia o fator de potência daquele reator. Tá? Então, também eu tendo muita fluorescente, eu gero fator de potência, ou seja, eu gero potência reativa indutiva. Tá? Então, hoje em dia já não temos mais tanto esse problema devido ao uso de lâmpadas de LED, que já não geram tanto fator de potência. Outra coisa, não adianta também eu encher de capacitores, tá, para baixar esse fator de potência da carga indutiva, porque eu vou estar gerando fator de potência por carga capacitiva. Então, coloco muito capacitor na minha indústria, não vou calcular, vou botar o máximo de capacitor que eu tenho ou que eu posso comprar, né? Vou colocar uma quantidade em demasia de capacitores, eu vou estar gerando uma defasagem capacitiva e também vou estar pagando multa, mesmo colocando excesso de capacitores, porque eu vou estar atrasando, né, ou adiantando tensão e corrente em virtude dos capacitores. Tá? Então, o que ele fala aqui é em horários que a indústria não está utilizando os motores, né, eu tenho que cuidar para não ficar os capacitores em uso, ligadas às cargas capacitivas e gerando nesses horários cargas capacitivas. De que maneira eu posso corrigir esse fator de potência? Então, primeiramente, dimensionando corretamente os transformadores, motores, não superdimensionando eles. Então, selecionando e utilizando corretamente os motores, os transformadores e equipamentos. Tá? Então, quando a gente vai utilizar esse motor, que ele esteja com carga, que ele não esteja funcionando, não fique funcionando muito tempo sem carga nenhuma, vazio, né, como a gente chama. Tá? Utilizar reatores, se eu precisar utilizar reatores, lâmpadas com reatores, olhar qual é o fator de potência que tem esse reator, procurar os mais altos para eu não ter tanto problema, e instalar banco de capacitores ou capacitores quando eu tenho motores e cargas indutivas, sempre que for necessário, de preferência próximo à carga e de preferência que eles liguem somente quando a carga estiver funcionando. Então, que o capacitor entre em funcionamento somente quando a carga estiver funcionando. Tá? E outra maneira também é a instalação de motores síncronos em paralelo com a carga. Então, eu posso ter um determinado tipo de motor, que é o motor síncrono, que depois a gente vai ver mais adiante, que ele tem uma característica que ele também corrige o fator de potência. Para vocês terem uma ideia, o que é utilizado hoje nas indústrias? Pode-se colocar tanto os capacitores próximos aos motores, ligados. Quando eu ligo o motor, liga o capacitor, aciona o capacitor também. Ou eu posso ter bancos de capacitores na entrada de energia, aonde ele vai entrando eletronicamente à medida que o meu fator de potência vai aumentando. Então, é um controle de fator de potência automatizado que, lógico que é mais caro, mas é mais eficiente na indústria hoje em dia.